Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos. Hoje é domingo, 27 de agosto. E o último domingo, dentro do mês vocacional, o último domingo é dedicado aos leigos e leigas e aos catequistas. Olha quanta gente trabalhando para que Jesus seja conhecido, anunciado e conhecido, né? Que bom! Então, gratidão aos leigos e leigas de todos os serviços da Igreja. E também, dentro desse contexto, uma palavra especial aos nossos catequistas, né? São eles que anunciam, né? Completam aquilo que os pais anunciam em casa e depois o catequista faz acontecer também esse crescimento na fé. Agradecidos por este domingo, o mês de agosto, o primeiro domingo de agosto, dia do Padre. O segundo domingo de agosto, dia dos pais. O terceiro domingo de agosto, dia dos religiosos e religiosas. E o quarto domingo de agosto, dia dos leigos, das leigas e dos catequistas. Então, alegres, estamos juntos, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus deste domingo é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra, o evangelho deste domingo, muito bonito. Imaginem Jesus pregando de um lado, de outro, em algumas situações, realizando milagres, atendendo toda aquela população sofrida que ia ao encontro dele. E Jesus dá uma paradinha, está com os apóstolos somente, dá uma parada e pergunta para eles: o que o pessoal está dizendo? Nós estamos tornando na nossa linguagem bem prática, né? O que o pessoal está dizendo de mim? Jesus pergunta. E aí os apóstolos respondem. Uns dizem que é isso, que é aquilo, profeta que voltou a viver e assim por diante. Pedro, fica atento nisso, porque a pergunta seguinte, então Jesus pergunta o que os outros estavam dizendo dele. E os apóstolos, que ouviam o que as pessoas diziam de Jesus, os apóstolos acabam contando para Jesus. E aí vem a pergunta bem pontual. Jesus pergunta: e vocês? O que vocês dizem de mim? Quem eu sou para vocês? Pedro, com aquele pique dele de liderança, de coordenação, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Jesus diz a Pedro? Pedro, não foi o Pedro humano que respondeu isso. Quem te inspirou, quem te fez dizer isso foi Deus, através do Espírito Santo. E olha só, sabendo disso e diante da resposta de Pedro, Jesus aproveita e elege o coordenador. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A firmeza de Pedro, né? A firmeza e a liderança de Pedro.
Aí Jesus fala também do que os apóstolos vão fazer no mundo: perdoar os pecados. Por isso que nós temos a confissão hoje, o sacramento da penitência, a confissão, né? Porque Jesus disse, olha, para os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, né? Tudo que vocês perdoarem na terra será perdoado no céu. E o que não for perdoado na terra não será perdoado no céu. Olha que significativo tudo isso. Muito, muito significativo. Então, por que algumas pessoas não gostam de se confessar? Cá para nós é falta de humildade. Porque na confissão, tu não vai falar dos outros. Na confissão, tu não vai bater palma para ti. Na confissão, tu vai mostrar as tuas falhas, as tuas misérias, os teus erros. É isso que acontece. É isso que acontece. Então, sejamos humildes para sermos merecedores do perdão de Deus. E quanto mais nós pedirmos perdão, mais a nossa fé se fortalece. E mais nós vamos reconhecer como Cristo, o Filho de Deus vivo, assim como Pedro reconheceu. Sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Amemos profundamente Jesus. Busquemos sempre os sacramentos, e entre eles a confissão, que é um sacramento tão significativo, tão bonito, tão importante na nossa vida. Vivamos com fé, reconheçamos, assim como Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Ele nos basta, com Ele nós sabemos por onde andar e como viver. Agradecidos rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.